Muito bem, vamos lá. Marcondes, o que pergunta que não quer parar, como é que está esse operacional depois desses dias? Minutinho, só pegando um fone de Como ouvir que que eu tava. tá? Tava com 10% até. Tá vendo? Oi, tá me ouvindo? Oi, Marcondes, como é que tá teu operacional? Como é que tá a banca? Oh, tava muito bom, viu? Lindo, maravilhoso. Até segunda-feira. Ah, o que que aconteceu? Ah, não, tô até com depressão para falar. O que acontece? Teve uma vela linda, sabe aquela vela grandona? Sei. Aí você Nossa, pesou na mão. aí ela era, acho que ela era vermelha. Nossa, ela foi gigante. Eu falei assim, cara, isso aí vai ser outra reversão. Já aconteceu várias vezes comigo, já ouvi falar já, e joguei 50. Tava 5, né? E você acredita que deu certinho? Beleza, passou. Só que a próxima vela foi maior ainda. Caraca, é outra. E aí eu entrei com R$ 1.000. Foi, acho que F8 meu. Entrei com R$ 1.000. Eu ia entrar com F6, eu entrei com F8, errei. Queria entrar com 200, sabe? Eu entrei com 1.000. Errei na hora da bater no teclado, lá no desespero. Aí perdeu e foi pro galho. Aí foi pro galho 1.000. Aí depois, se não me engano, o próximo era 2 e pouquinho. Aí depois o outro era 5 e depois o outro era 10. Aí agora eu tô lá embaixo. Aí eu não tinha mais, depois de 10 não tem mais. Nem tinha. Elton, essa história te lembra alguma coisa, Elton? Marcones, tô rindo com respeito, tá? Ah, eu também tô Mas rindo. Eu já eu já Isso acredito. aí sofri, foi o que o cara. Marcondes passou lá atrás, o Elton, há 5 anos atrás, na mentoria. Já passei por isso, Marcones. Não é bonito não, não é legal não. A gente perde Ah, até o andar fica feio. não, Nossa, não é quando a gente falar ainda, dá um é ruim, desespero, um é pânico. ruim. É aquela coisa, né? Gerenciamento é crucial, não seguiu, não tem um jeito. A gente tem que ter o psicológico, trabalhar isso para poder seguir. E as oportunidades é a necessidade de uma estratégia ganha, não tem por que aumentar, entendeu? Eu tava na minha cabeça, assim, cara, tô com mais de 20 mil. Nada me para mais. 20 mil, tô lindo, né? Ah, não para. Um erro bobo desse. Você chegou a 20 mil 21 e pouquinho, quase 22. de Ah, dois quase mil de depósito. 10 mil depósitos. É. E a movimentação, como é que tá? 160, eu acho. Ah, agora parou, né? 160, parei agora. E o saldo atual, para ver o que que a gente consegue fazer. Oh, eu acho que eu fiquei com 1.800 na hora. Eu fiquei com tanta raiva que eu não consegui baixar, que eu tô com R$ 700 só. Aí você foi com a mão mais alta pelo descontrole emocional e acabou baixando mais ainda. Eu comecei a jogar 50 para ver se compensava um pouquinho. Aí eu até desliguei, tô em outra praia agora. Tô pensando em dorama, ver Netflix. Muito bom. Ai, Senhor. Mas isso acontece com todos. Eu falo assim, olha, como a gente falou na primeira live, né? A parte do gerenciamento e fazer ali as operações, todos nós já sabemos que dá certo, né? As estratégias, tudo. Mas seguir isso é muito difícil. A parte do controle emocional é o mais difícil que a gente tem, tá? Não é fácil. Não é fácil mesmo, principalmente quando a gente acredita que vira oportunidades aí dentro do mercado. Isso que você está contando aí é exatamente o que aconteceu com o Elton, acho que uns quase 6 anos atrás, que é aquela história da conta dele que a gente chegou a comentar aqui. Então, por que que as pessoas normalmente não fazem? Porque elas não seguem o que tem que seguir, né? E aí, de repente, você olha para a tua banca com 21 mil, o que que você idealiza, né? Por que que não vou tentar 1.000 aqui? Mas você esquece do galho, né? Você esquece do galho, esse é o problema, tá? Mais alguém aí, algum relato, alguma notícia, algum estudo a mais? Elton fez mais catalogações, mais estudos? Professor, ultimamente eu tenho feito a catalogação só visualmente.
E eu observei que aquele CAD, CHF, que a gente estava vendo aquele dia, acho que foi o CAD, CHF, ele passou dos 10 galhos no dia 14, às 6h20. Acho que foi 6h20 ou 6h30 da manhã. Ele levou mais de 10 dias para isso acontecer. Mais de 10 dias, né? Então seria uma média de 10 dias lucrando aí, né? E quando ele acontece assim, a gente já idealiza que vai demorar a acontecer de novo, né? Então seria um par de moeda que a gente ligaria aí a nossa automação. Tenho notícias boas, tá? Para nós aí, antes da gente começar o conteúdo, que hoje eu preciso fazer o conteúdo no tempo hábil, porque eu tenho reuniões em seguida, outras lives seguidas. Mas vamos lá. Já oficializamos todos com a Xopt, vocês viram aí que eu comecei a enviar para vocês já a questão do grupo lá do Telegram, para a gente poder estar entrando. Consegui fazer uma parceria, o máximo que eu consegui extrair para vocês aí, de acordo com as metas que a gente conseguiu bater, para chegar nos objetivos. A Xoptions vai liberar para a gente sorteios de iPhone lá. Vai bancar para vocês também, para quem fizer depósito acima de R$ 1.000 na banca, tá? Bônus de 500% e de 300%, e eles vão bancar, tá? O robô para vocês, que já está liberado e funcionando também na Xopt, que é o mesmo robô que a gente usa na Casa Trader e na Avalon, tá? Então a gente vai ter todos os benefícios que a gente tem, e quem fizer esses depósitos acima de R$ 1.000 dentro da Xopt, e estiver no grupo da Xopt lá no Telegram, que eu já enviei para vocês, vai ter o sorteio também de um 17. Como é que fala, Miguel? 17 Pro Max, que eu não sou muito boa nas coisas de marca. Então vai ter esses sorteios, eu tô vendo se eu consigo esses sorteios de uma forma mais semanal, quinzenal pra gente, de 15 em 15 dias as pessoas concorrerem, e isso já negociei pelo menos uma vez por mês um notebook bom, que eu falei, ó, eu prefiro notebook para os meus alunos, para que eles possam operar, ter aí uma boa ferramenta de trabalho, né, do que telefone. Apesar que eles vão preferir telefone, que eu não duvido nada, mas eu prefiro o MacBook. E aí eu já estou em acordo, se a gente conseguir bater as metas necessárias pedidas por eles, de pessoas dentro do grupo do Telegram, tá? Se a gente conseguir bater a meta, não precisa nem ser só de inscritos, as pessoas lá dentro, e aí, mediante as conversões, eles vão aumentando essas premiações. Inclusive, tem uma ideia aí que pode rolar até um Corolla, tá? Só para quem estiver dentro dos grupos. Não vai ser uma vez, é uma premiação ali legal que a gente conseguiu, justamente por eu estar com essa parceria direto com eles. Então, eu falei, ó, eu preciso trazer para os meus alunos, que eles já esperam, né? Preciso trazer para os meus alunos. Eles já estão comigo há muito tempo, não é alunos igual vocês têm de influenciador, já soltei o verbo com eles lá para gente, né? Então, eles já sabem como as coisas funcionam. Então, o que eu vou entregar para os meus alunos por ser embaixadora disso aqui agora, por fazer essa parceria com vocês? Eles já estão esperando, porque eles sabem que eu brigo. Então, já bota as metas que a gente tem que alcançar para poder entregar o que precisa entregar para os meus alunos. Então, lá dentro do grupo, a gente vai ter só para quem está dentro do grupo do Telegram. Professor, eu não estou no Telegram, mas fiz o depósito e tal, não sei o quê. Não vai ganhar um robô de graça, que quem vai arcar é o dono da plataforma, tá? Não sou eu, então já fique claro. Quem vai dar o iPhone 17, sei lá, das quantas para vocês, não sou eu, que vocês sabem que eu também não daria banca, né? Eu não faria isso. Então, ele vai dar, ele que é a plataforma, em parceria comigo, né? Eu prometi algumas coisas para ele, a gente vai precisar cumprir essas metas, e aí, cumprindo tudo isso, eles vão colocar ali para a gente esses sorteios, essas coisas bacanas e essas premiações legais. Até cogitei a possibilidade de fazer o valor do. Eu queria mais era valores, né? Mas não, a gente vai fazer a premiação mesmo. Vai iniciar com esse iPhone 17 da vida e etc. Entendeu? Vai iniciar já com tudo isso. Vai iniciar com todos esse iPhone. Depois, à medida que eu for alcançando as coisas, as parcerias junto com ele, a gente vai aumentar isso para o MacBook e manter o iPhone. E depois a ideia é chegar em premiações legais, reais, para quem estiver fazendo parte do projeto com a gente desde o início. E aí o que eu consegui, que eu queria conseguir, que para a gente é legal, tá?
Lá dentro, para vocês entenderem que a coisa não é brincadeira, lá dentro, o que que a gente vai ter? É óbvio que é sempre a história que eu falei que eu falo com vocês. Quanto maior as metas que a gente tiver, com maior premiações, maior coisas eu pedir ali dentro da plataforma, mais eles vão exigir de nós, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem nisso. Vou deixar o link lá, se vocês quiserem convidar pessoas para entrar no grupo, aproveitar aí a ideia desse depósito acima de R$ 1.000, vai ter o bônus de 500%, tá? E vai ter aí arcado pela plataforma, tá? O robô. Porém, eu vou deixar claro isso para vocês, para ninguém falar assim, professora, é para todo mundo. Eu estou negociando, inclusive tá aqui, eu vou revelar já de imediato, ó, nós estamos aqui para não falar que eu estou mentindo, viu? Que eu não, você sabe que o meu negócio é preto no branco. Tá aqui o iluminado aí, um dos representantes da plataforma aqui no Brasil, e o Douglas, que está aí, Douglas Cunha, é o meu gerente, que hoje está participando aqui com a gente para ver a metodologia que a gente usa, as coisas que a gente faz, e para a gente poder bater as metas que eles colocarem e a gente buscar. Então, o dono da plataforma ofereceu para a gente eu falei que o que seria interessante para os meus alunos, porque não adianta dar alguma coisa que não seja interessante, né? Então, eu falei, o que é interessante para eles são as automações, que é o que eles estão aprendendo a trabalhar, vocês arcarem com essas automações aí, e também alguma coisa que eles possam usar. Então, ele ofereceu esse sorteio do iPhone, mas eu já estou cutucando ele aí, ó, ver se ele põe a mão no bolso para começar a liberar uns MacBooks para a gente poder sortear lá no grupo também, e um período melhor. Então, a gente tem, eles se comprometeram comigo, que é o nosso maior receio, são a segurança da plataforma. Então, um dos receios também aí do pessoal da Xopt. Então, foi uma reunião que eu gostei muito, apesar de ainda, como eu falei para vocês, mais recente. Então, por ser uma plataforma mais recente também, eu já estou falando até na frente aqui do dono e do meu gerente, que se a gente conseguir o máximo de coisas ali dentro e colocar lá dentro da plataforma, a gente consegue cutucar mais ainda aí o Fábio, o Douglas e pedir mais coisas ainda. Então, a gente tem uma vantagem enorme. A negociação foi ótima, a ideia do Fábio casa muito com a minha e a do Douglas, e agora o nosso objetivo é trabalhar ali dentro e avisar para vocês que vocês aí ganharam o robô do da X-Option, tá? Então, a gente acho que a maioria de vocês já estão lá dentro da plataforma, né? Do Telegram. Então, quem tiver ali, fizer o depósito, não é sorteio, tá? Depositou acima de R$ 1.000, já tem direito ao bônus. Chorei minhas pitangas aí com o Douglas, e ele me ajudou aí, convencer o Fábio a deixar esse bônus também vitalício, como os outros que a gente tem até 31 de dezembro. Vocês vão poder usar quantas vezes quiser. E aí eu fui chorar pelo que vocês mais estão gostando, porque vocês sabem que a gente tem limite de uso do robô nas outras plataformas, né? Eles não me liberam unidade. Aqui eles também têm um limite, mas me liberaram a quantidade de unidades legais e ainda trouxe a oportunidade de vocês ter aí o primeiro robô gratuito arcado pela X-Option, tá? Elas que vão estar arcando isso para vocês, e isso vocês já ganham no mediante o depósito, tá? E aí vem os sorteios, que eu tô cutucando aí, ver se o Fábio bota a mão no bolso, né? Da Xopt começa a liberar um dinheirinho pra gente ver se, conforme for nosso evento, a gente conseguir fazer bonito, a gente começa a ver em quanto tempo a gente faz o sorteio desse iPhone, a gente vai ver o MacBook, e aí vai depender do nosso desempenho, tá? Primeira mão, agradecer o Fábio, agradecer o Douglas pela confiança no meu trabalho, né, dos meninos aí, que já me conhecia de outras situações, né, e me convidar para esse projeto, justamente pela mesma situação da forma de pensar que eu tenho, né, que vocês sabem como é que funciona e como eu falei para eles, os alunos não é moleza não, a gente briga mesmo com as plataformas, hein, presta atenção. Ó, o Douglas e Fábio, só para vocês terem uma ideia, Elton, que está aqui comigo, né, neste grupo, acho que é um dos meus alunos mais antigos, tá? 6 anos, né, Elton? Da época do goleiro Bruno, né? Que eu dei aula presencial no Rio de Janeiro.
me segue desde então, tá em todos os projetos, todas as plataformas que eu tenho contrato, que eu tenho parcerias, eles entram. O Anderson Vilela, que está aqui também, é o meu aluno da individual. Eu falo que tem pouco tempo, né, perto dos demais, mas a gente tem é diário, né? Dia sim, dia não, a gente está junto e virou um parceiro. Inclusive, hoje o Anderson vive em prol de opções binárias junto comigo, dentro dos projetos, ele decidiu viver disso, então eu cheguei a falar, acho que com o Douglas e com o Fábio do Anderson. O Anderson Vilela está aqui, sempre está em todas as minhas lives, em tudo. Esse grupo é um grupo privado, onde a gente fala sobre as automações, ensina sobre isso, e o pessoal normalmente todos mais antigos aí com a gente do que os dos grupos grandes. Então, normalmente são o pessoal que me ajuda aí nos grupos da vida, me ajuda a fazer as coisas também, são o pessoal que está aqui, tá? Douglas, Fábio, quer falar alguma coisa? Primeiramente aí queria dar boas-vindas a todos aí à plataforma, tá? E no que vocês precisarem, estou à disposição de vocês, tá bom? Vou Muito bom, a deixar aí. gente vai atentar muito você, que nós atenta, não dá moral pra gente não, que você vai ver como é que funciona, Fábio? Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem? Fábio aqui que vos fala. Prazer tê-los aqui conosco. E a Raíssa, Ingrid e Raíssa, né? Eu falei com ela que Ingrid eu só conheço uma, e essa eu vou falar para vocês, tá? Merece ter um nome diferente, porque ela é diferenciada. Então, seguinte, ela chora muito, já vem com esse negócio, choradeira. Fábio, libera, abre o bolso, tá tudo bem, tá? Nós estamos aqui para atender realmente todos os pedidos dela. E a gente quer hoje um grupo seleto, um grupo forte, e a gente está aqui para direcionar e ser direcionado da forma que a gente quer levar a plataforma ao upgrade que a gente necessita, né? Diferenciar das outras. Então, é isso que a gente precisa aqui, ter um grupo seleto, VIP, né? E que a gente vai conseguir alavancar aí os nossos objetivos. Tá bom? Vocês, obrigado aí. Muito obrigada, Fábio. Nada. Então, é isso. Vamos encher o saco do Douglas, botar o Fábio para botar a mão no bolso também, para ajudar a gente. Fábio ganha em dólar. Eu falei, você ganha em dólar, Fábio, nós só ganhamos em real ainda. Ajuda nós é brasileiro. Ajuda meus alunos que estão começando, por favor. E aí, de imediato, a gente já conseguiu tudo isso aí para vocês, tá? E o Fábio já vai bancar para vocês aí o primeiro robô. E foi um pouco menos miserável que as outras plataformas, me cedendo mais unidades do robô aqui também da X-Option. Já vou falar na frente do Fábio, tá? Não vou esconder, e nem do Douglas. Então, eu vou ser sincera, tá dentro do grupo? Se tiver interesse de ter 2 robôs, 3 robôs, já sabe, pega lá o contato da mãe, que eu já falei pro Fábio que a gente faz isso, é muito transparente, ele pega o contatinho da mãe, bota o telegramzinho dela lá, faz o cadastro, e colocando os R$ 1.000, se você colocar 10 contas lá, o Fábio vai bancar os 10 robôs para vocês. Então aproveitem, tá? Aproveitem aí o que puder fazer aí, eu já estou falando logo na frente dele. Ele liberou um monte de robô para gente aí, então se vocês já fizerem a graça, ele vai pagar esses robôs aí dos primeiros. Ele me liberou aí inicialmente 300 unidades do robô, tá? Então tem esposa, deposita 1.000 na sua, 1.000 no da esposa, 1.000 na da mãe, e já garante aí 3 unidades aí bancado pelo Fábio. Aproveita que para mim até agora não rolou muita coisa não, viu? Também agora eu só briguei por vocês, não briguei por mim ainda não, depois eu vou brigar por mim. Ontem eu fiquei o dia inteiro tomando esporro dela. Libera, 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 libera. Me deu até febre, entendeu? O dia Mas todo mesmo. recuperei, fiquei bem, tá tudo bem agora. Hoje eu acordei melhor. Mas ontem foi esporro e pedido, esporro e pedido. Não tive Esporro. tempo. E ela não deixa a gente falar, ela não respira. Não, eu acho que é a estratégia dela. Eu já pesquei, é a estratégia dela, mas tudo bem, né? É vivendo e Tá aprendendo. valendo. Você vai ver Vivendo que e os meninos é aprendendo. legal, vai compensar, a gente vai te compensar, pode ficar tranquilo. Fica Não, tá triste tudo bem. não. Tá tudo bem. Não, tá E tudo bem. Você falou, tá eu já falado. estou falando na frente do Fábio, tá? Então já Não, agiliza, porque ele vai bancar o robô, são 300 unidades, tá? Já pensa na ideia de ter o robô, bônus de 500%,
O bônus que ele deu também vai ser igual ao bônus que a gente tem em uma das plataformas até dezembro. Então, vocês podem usar, lembrando que o bônus também são 300 unidades. Então, as pessoas que fizerem os depósitos, na verdade, ele me liberou 2 bônus, um de 300 e um de 500%. E vou avisar logo também, porque para os alunos, meus alunos de prática, eu já aviso. Os bônus têm limite de uso, igual toda plataforma, que ele também, né, não pode abrir as porteiras, mas abriu até mais que as outras, inclusive. Então, o que que acontece? Nós temos aí um bônus de 300 e um bônus de 500. Todos os bônus vão até dia 31 de dezembro. E você pode usar aí quantas vezes quiser. O que que é importante, como eu sempre aviso vocês? Deposite o bônus, tá? De 300, um valor menorzinho, ou de 500, risório, para garantir o bônus na conta. E depois deposita aí o valor ideal para a gente poder estar fazendo os gerenciamentos que a gente tem. O mais importante sobre o gerenciamento que a gente faz aqui dentro do grupo, que é a possibilidade de a gente ter vários robôs transitando, aquela ideia da mesa operatória que a gente faz, né? Então, botar um robô arriscado, outro moderado, outro conservador. Então, aproveite a chance de vocês terem aí, porque vocês sabem que o robô são 697 a mensalidade. Então, se vocês botarem aí as 3 contas, lembrando que para ter, precisa estar dentro do grupo do Telegram. Então, mesmo que abra a conta da mãe, da esposa, de alguém, tem que adicionar essas pessoas dentro do grupo também, tá? Porque senão não ganha o robô. O depósito de R$ 1.000, vocês já ganham o robô e o bônus. O iPhone 17 nós vamos sortear dentro do grupo também. Então, para a pessoa participar, tem que estar dentro do grupo, então aproveite para gerar a primeira mesa do gerenciamento que nós fizemos aí do individual, de vocês, utilizando aí o dinheiro do Fábio. Vamos botar o Fábio para gastar um pouco desse dinheiro. Então, aproveitem e adquiram o máximo de robô possíveis, tá? Para que vocês possam estar aí utilizando o bônus. Lembrando que precisa depositar entre os 300 primeiro, tanto no bônus de 300 quanto no bônus de 500. Eu vou fazer como eu sempre faço em relação a essas possibilidades. Eu vou sempre colocar primeiro nos grupos de quem é mentorado, para dar um tempo para vocês aí de 12 horas, mais ou menos, para vocês adquirir os bônus, fazer aquela tramitação de depositar os 300%. Com o valor, mesmo que seja o valor mínimo, já garante ele, depois faz o depósito real com o de 1.000 para garantir os 2 bônus até 31 de dezembro. Depois a gente chora no ouvido do Fábio e do Douglas de novo para ver o que a gente consegue. Mediante os resultados que eu trouxer, a gente vai poder ficar aí explorando o Fábio. E o iPhone, sim, é o sorteio. Todas essas outras coisas vocês vão ter já de imediato, tá? Então, lembra do gerenciamento que nós fizemos, da questão da gente fazer a mesa operatória, onde tem os números de robô rodando, aquela situação, e aí vocês já vão garantir aí isso já de cara, tá? E o primeiro mês de robô aí, já bancado pelo o Fábio, né? Que é o CEO aí da plataforma da X-Option, tá? Ok? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Agradecer a você, Fábio, e a você também, Ingrid, pelo que está sendo feito aí. Parabenizá-los e agradecer. E Muito vamos bem, para cima. Obrigado, é um prazer, meu amigo. muito bem. Então vamos lá. Estaremos juntos. Deixando o Tamo junto Fábio aí. aqui com a gente para ver um pouquinho da nossa aula também, e o Douglas entender como funciona. Vamos partir para o nosso conteúdo, tá? Porque a tia tem reuniãozinha daqui a pouco também, precisa estar fora. Mas vamos lá. Mediante o que a gente falou sobre o gerenciamento, toda vez que a gente faz um grupo de mentoria, a ideia é que eu consiga trazer o máximo de benefícios, esse é o meu acordo que eu tenho com vocês, lutar ali pelos direitos de vocês para poder conseguir facilitar a vida, né, de vocês. Então, eu fiquei muito feliz com a história dos robôs, que o Fábio vai render aqui, porque a gente consegue colocar em prática algumas coisas sem ficar precisando estar ali com todas as outras plataformas e também mendigando os robôs, que a gente sabe que as unidades já foram aí quase todas encerradas, e o Fábio chegou dando esse upgrade para a gente, liberando esses 300 robôs. Então, isso traz para a gente já uma modalidade diferente em cima do nosso gerenciamento ali. Tá? Então, falando do gerenciamento, a gente sempre entende que é possível e que é capaz, né? Eu brinco, às vezes, com vocês, vou dando algum tipo de exemplos e até coloco ali para cash.
falando um pouco do que aconteceu com o Elton ali atrás, que chegou a fazer muito dinheiro com a estratégia, porque a gente já sabe que ela é funcional, a gente cataloga ela, a gente já viu que são 8.640 entradas para 6, 7, 8 de erro, mas a gente esbarra com uma situação muito importante, que é o psicológico, né? E aí, dentro dessa parte do psicológico, está aí o exemplo também do Marcondes, né? Que com um depósito de 2.000, em uma semana, bateu 21.000 de banca, e aí agora perdeu tudo, né? Basicamente, sobrando R$ 700 aí do depósito. Então, isso está ligado ao psicológico que a gente tem, né? E isso não é ruim, Marcondes, porque eu falo que quando a gente comete um erro dentro do mercado financeiro, a gente costuma não repetir esse erro. A gente não repete esse erro dentro do mercado. Porque a gente entende que aquilo já não funciona mais. Então, é importante vocês entenderem que vale a pena seguir o gerenciamento, mas é importante viver também a ideia da perda. Então, eu nem considero isso. Todos os alunos começam a mentoria, eu falo, olha, se você não está disposto a entender que você pode quebrar a banca, e assim como em outras profissões, como eu sempre falo, costureiro, se ele não está disposto a furar o dedo com a agulha, então não vai rolar. Qualquer tipo de coisa que você for fazer faz parte da nossa história a situação de que a gente tem aí de ter possibilidades de perda. Agora, o mais importante de tudo isso, mediante um exemplo que a gente teve do Marcondes, de achar uma estratégia, ir lá e meter R$ 1.000, depois 2, depois 4, depois 10 e baixar a banca, é não repetir o erro. Todas as minhas estratégias que vocês vêm acompanhando, do quadrante, do vela-vela, que eu vou falar sobre elas agora há pouco, todas essas estratégias, elas estão ligadas e foram criadas em cima de um erro meu. Tá? Isso é importantíssimo que vocês entendam essa realidade. Essas estratégias, todas minhas, foram criadas depois de uma quebra de banca, para proteger a minha banca mesmo, né? Então, eu perdi e depois eu falei, cara, o que eu vou fazer para não perder? Então, eu fui melhorando ao longo dos anos em cima dessas perdas. E o mais importante de tudo isso é, por exemplo, o que o nosso amigo Marcondes falou para a gente, né? Eu sei o porquê que eu perdi, o que eu não deveria ter feito. O ruim seria se, viu, Marcondes, se serve de consolo, o ruim seria se você não soubesse ou se você tivesse feito a estratégia e aí se perde em cima da estratégia e dá aquela sensação ruim de que, isso não funciona. Então, você sabe o que funciona, sabe o que não funciona, sabe o que pode fazer e sabe o que não pode fazer. Então, isso é o importante, né? Vamos tentar olhar as coisas sempre para o lado bom. E aí, que legal, tu já entrou na live com um presentão aí do Fábio. Então, o mais importante para a gente é isso, tá? A estratégia que a gente vem falando para vocês, né, que tem dentro do robô, eu vou falar sobre elas rapidamente e a função de cada um, até para que a gente possa estar utilizando de uma forma bem legal, é o seguinte, tá? A primeira estratégia que a gente fala aqui, que tem no robô, que é mais usada, que a gente vem falando mais vezes, e a catalogação dela, tá ligado ao que eu chamo de quadrante, tá? Algumas pessoas já podem ter ouvido falar nessa estratégia, porém, todavia, foi um plágio meu, que eu, inclusive, cheguei a processar, que era, eu nem me lembro o nome que o cara colocou, ele teve que tirar. Essa foi a minha primeira estratégia criada há 9 anos atrás, tá? Aqui no gráfico da X-Option, quando a gente abre, ele tem aqui para gente umas linhas já na vertical. Eu coloquei essas linhas brancas para ficar mais intensa, para vocês poderem enxergar melhor. Quando eu faço o zoom, tá? Eu coloco o zoom aqui e eu preciso colocar esse zoom até que fique 5 velinhas, 5 candles dentro desse quadrante. E quando ele entra, que é as 5 velas dentro do quadrante, eu vou analisar somente as 3 últimas velas, e não é o quadrante todo, tá? É somente as 3 últimas velas, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor aqui diferente para vocês acompanharem. Então, eu vou olhar o que aqui? Eu vou olhar essas 3 últimas velinhas, tá? Essa é a estratégia do quadrante 1. Então, eu vou entrar aqui, eu tenho uma verde, uma vermelha e uma verde.
O que que eu vou fazer mediante isso? Eu vou entrar para o próximo quadrante, a primeira vela do quadrante seguinte, a favor da cor da minoria. Qual é a cor da minoria que nós temos aqui nesse quadrante anterior? Vermelha, venda, né? Então, eu vou entrar para que essa vela seja vermelha, eu vou entrar para venda em 1 minuto. E aqui eu ganharia, tá? Aqui atrás, o que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma verde, outra verde e uma vermelha. Qual é a minha minoria? Vermelha. Então, eu vou entrar para vermelha. Entrei aqui, vamos colocar lá com os R$ 10. Perdi, eu vou para o meu galho, martinguê, entro com 20 e ganho, tá? O quadrante anterior, a mesma coisa, a minoria era vermelha, perco na primeira e ganho na segunda. Já esse quadrante aqui, ok? Esse aqui é vermelha, eu entro para vermelha e ganho de primeira. Esse outro aqui também é vermelha, entro aqui e vou de primeira. Esse aqui de trás também, a minha cor da minoria é vermelha e eu entro para vermelha e ganho de primeira. Tá claro o quadrante 1 para todo mundo? Tá? Sim. Então, a gente vai fazer uma conta básica para que a gente possa entender aquelas catalogações que eu divulguei nos grupos, que são os resultados das automações, tá? Quando eu entro para o quadrante 1, tá? As catalogações, lembrando, está ligada ao quadrante 1. Quando eu entro para o quadrante 1, eu preciso entender que essas operações são 5 velas. Então, elas acontecem a cada 5 minutos, ok? Então, quando eu pego 1 hora, eu entendo que tem 60 minutos, eu vou dividir esses 60 aqui por 5 e eu entendo que por hora o meu robô vai fazer 12 operações no quadrante automatizado, ok? Então, eu vou colocar isso aqui em 24 horas, o que vai me dar 288 estratégias dessa, tá? Multiplicando isso por 30 dias, a gente chega no número de 8.460 estratégias que o robô vai operar do quadrante. E qual é a nossa margem de erro de chegar no nosso gerenciamento ali, que a gente trabalha dos 10 galhos, né, como se fossem os 10 galhos, e ele perder a nossa margem de erro nos pares que eu coloquei lá no grupo, das catalogações, e que vocês inclusive fizeram como dever, foi de que em torno de 4 a 7 desses quadrantes seriam maior do que 10 galhos. Nós temos essa catalogação ao vivo também. Isso significa que a nossa chance de perda aqui, tá, é de 0,7%, tá? Na verdade, não, 0,7 não, 0,07. 8.640. Nossa chance de erro aqui é de 0,07%, não é isso? Deixa eu ver. Exatamente, das 6 entradas. Então, nossa margem de erro com o robô é de 0,07%. É menos do que 0,1%. É muito risório. O que eu preciso fazer? Entender o mínimo dessa estratégia e ligar o meu robô, não deixar ele ali 24 horas, ligar, botar uma meta, fazer o gerenciamento, ligar quando o gráfico estiver lateralizado, porque aí a gente não tem sequência de vela, e assim sucessivamente, tá? Então, a estratégia do quadrante, nós temos aí 8.640, em média só de 6 a 7, vamos colocar 7, seriam onde a gente tomaria o hit, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Excelente. O que seria o quadrante 2, que também está no robô? A mesma coisa que o quadrante 1. E, professora, por que você botou o quadrante 2? A única diferença que nós temos, tá? E uma informação importante, tá? Qualquer um, tanto o quadrante 1 quanto o quadrante 2, eles têm 50% dessas 8.640 entradas vão ser de primeira, tá? Vai ganhar na primeira entrada. E qual a diferença disso? A do quadrante 2, ao invés de eu entrar a favor da minha minoria, eu vou entrar contra a minha minoria. Então, no quadrante 1 aqui eu ganharia de primeira, né? No quadrante 2, que é a estratégia que está lá no robô, eu ganharia no terceiro galho, tá? Já nessa daqui,
o quadrante 1 ganharia de segunda, porque ele está entrando contra a minoria. E o quadrante 1 ganharia de segunda e o quadrante 2 ganharia. Perdão, errei. Quadrante 1 eu ganharia de segunda e no quadrante 2, que eu entro contra a minoria, eu ganharia de primeira. Se eu tenho 50% de entrada no quadrante 1, 50% das minhas operações são de primeira, o que eu entendi quando eu fiz essa catalogação? Que 50% das minhas entradas daria se eu entrasse para a cor contrária. Então, as duas formas, ela funciona bem, tá? Professora, e por que você colocou aqui o quadrante 1 e quadrante 2, então? Por que eu coloquei? Porque a gente pode utilizar o quadrante 1. Eu posso, por exemplo, como a gente acabou de falar, a oportunidade que o Fábio está nos dando, de ter duas contas. Então, eu vou colocar quadrante 1 para acontecer, quadrante 2 na outra. Quando eu tomar o hit no quadrante 1, por exemplo, o quadrante 2 continua seguindo. A única diferença é que em algum momento eles vão entrar iguais. Então, por exemplo, aqui, eu tenho quadrante 1, eu ganharia de primeira. No quadrante 2, eu ganharia de quarta. Então, elas têm o mesmo nível de balanço. Ou eu posso escolher só uma entrada também, né? E dividir isso ali para que eu possa ter o resultado positivo, dividir no saldo da minha banca. Então, a gente faz o galho e, ao mesmo tempo, eu também faço o galho de banca. Então, com a oportunidade que o Fábio está dando para a gente aí, a gente vai fazer um depósito de 2.000, que é o mínimo que eu falo ideal para que a gente possa trabalhar. Vai chegar em 12 com um bônus de 500, por exemplo. Chegou em 12, o que a gente faz? Divide em 3 bancas de 4. R$ 4.000. Então, ele vai fazer entradas ali, né? Trabalhar, e quando ocorrer o hit, você tem outra banca, mas também você já fez dinheiro aí e a gente consegue prosseguir e seguir em frente, né? Então, quadrante 1, a gente entra a favor da minoria, quadrante 2, a gente entra contra a minoria. Em relação ao quadrante, a estratégia tá claro para todo mundo, Jeane, tá claro para você? Jeane, Fábio tá aí pertinho de você nos Estados Unidos, viu? Qualquer coisa você vai bater lá na porta dele. Qualquer coisa eu te dou o endereço dele, viu? Jane, você Tá vive bom. aqui nesse paraíso? Vive, Jeane, mora aí. Sim, eu tô morando aqui no estado de Maryland, próximo de DC, Virgínia. Ah, sei onde é. Eu moro na Flórida. Aí, ó, já sabe, hein? Ah, sim. Aí na Flórida é top. É. Aqui tem uns lugares bonitos, outros mais ou menos, mas na Flórida é show de bola. E frio demais, né? Nós já vamos fazer a confraternização do sucesso do grupo lá na Flórida. Já temos endereço e estadia. Vamos fazer, vamos fazer. Assinado embaixo. É, não? Vamos Vamos lá, fazer. gente. Entendeu o quadrante 1 e quadrante 2? Posso ir para o Vela Vela 1 e para o Vela Vela 2? Certinho, Jeane, entendeu? Você que ainda não tinha muita Sim, noção da estratégia, sim, ok? sim. Tudo certo? Ok. Ok. Vela Vela 1. Preste bem atenção o que é o Vela Vela 1. A partir do momento que eu ligo o gráfico para operar no Vela Vela 1, ok? O que ele vai fazer? Vamos lá, vou explicar exatamente o que ele vai fazer. Eu liguei ele, essa vela que está aqui, está acontecendo agora, onde está a minha linhazinha. Ele vai avaliar ela. E aí ela termina vermelha. O que o robô vai fazer? Ele vai entrar aqui para a favor da próxima cor. Então, deu vermelha, ele vai entrar vermelha. Ganhei, ele vai pular essa daqui, né, que eu ganhei, vai usar essa para analisar, e essa terminou verde. E aí, o que ele faz? Ele entra na próxima para verde, ok? Aí, ganhou aqui de primeira de novo, ele usa essa próxima para avaliar, terminou vermelha, ele vai entrar vermelha. Pula essa outra aqui, agora ganha de primeira. Pula essa daqui para avaliar. Ela termina vermelha. E aí ele entra vermelha aqui e ele perde. No caso da X-Option é excelente, porque nessa perda eles vão devolver para a gente a taxa, tá? E aí ele vai entrar, por exemplo, entrei com R$ 10, ele perdeu, ele vai entrar, empatou, ele vai entrar aqui com R$ 10 novamente, tá? E aí perdeu porque era vermelha, ele ganha aqui no segundo galho, nessa daqui. E assim sucessivamente. Então, vela, vela,
Quando ele ganha, ele pula uma para poder avaliar e entra na próxima, pula uma e entra na próxima. Por que essa estratégia, professora, é extremamente assertiva também? Porque a gente perderia mediante o nosso gerenciamento quando dá uma sequência de 10 velas. Às vezes tem que dar 12, tá? Porque se ele pula uma para avaliar, a gente, de sequência não, perdão, alternância. E a alternância é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. A alternância é isso aqui, ó. Uma vermelha, uma verde, uma vermelha, uma verde e uma vermelha, tá? E aí ele quebra com os 10 galhos, a gente vai ganhando, tá? Vai mantendo ali e vai ganhando. Então, olha como é difícil ter alternância. Professora, mas tem alternância? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quebrou alternância, 1, 2, quebrou alternância. Tem, a gente consegue encontrar dentro do gráfico, assim como a nossa estratégia, tá? Do Vela Vela 1, eu estou falando do Vela Vela 1. Vela Vela 1 a gente só perde quando tiver uma alternância acima de 10. E olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono galho a gente ganharia, não quebraria, tá? Então a gente só perde se tiver uma sequência de 10 a 12 alternância. Uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde. Lembrando que eu estou falando do gráfico de 1 minuto, ok? Vela, vela, tá claro? Excelente. E o vela, vela 2 é o contrário, tá? Eu vou entrar aqui, essa vela está terminando vermelha, né? O robô está ali analisando essa vela agora, tá? E o que ele vai fazer? Quando ela terminar, ao invés de entrar a favor, que seria vermelha, como vela, vela 1, ele vai entrar contra a cor que está acontecendo, tá? Isso serve para a gente, como eu acabei de falar, sair dos erros. Então, se o gráfico está lateralizado, eu vou colocar para o Vela Vela 2. Se o gráfico está tendencioso, eu vou colocar Vela Vela 1, porque o Vela Vela 1, o gráfico quando está em alta ou em baixa, é onde a gente acontece as sequências, né? Então, eu tenho um gráfico aqui, ó, em queda, tá? Olha a quantidade de sequencinha que a gente vai tendo aqui, ó. Aqui tem uma sequencinha de vermelha, aqui a gente tem uma sequencinha de vermelha, sempre uma sequência, ó, sequência aqui, uma correção em sequência. Então, aqui tá bom para o Vela Vela 1. Então, eu vou entrar para o Vela Vela 1 porque ele está entrando a favor da última, tá? Peguei um gráfico lateralizado, olha aqui, esse aqui está bem lateralizado agora. O que a gente tem aqui, ó? Uma grande chance de acontecer a alternância, tá? Ó, aqui ainda bem, graças a Deus, que a alternância está de 2 em 2, né? 2, 2, 2, 2. Mas tem uma chance aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos uma grande chance dele estar na alternância. Inclusive, por causa desse gap, a gente teria perdido também, tá? Porque ela começou lá em cima e terminou aqui, de qualquer forma, teria entrado aqui. A gente só iria ganhar aqui, possivelmente perderia. Então, eu preciso gráfico lateralizado. Eu vou entrar para o Vela Vela 2, onde eu vou ter aí a alternância que eu preciso, porque eu estou entrando contra. Então, eu entrei no gráfico, estou com preguiça lá de analisar. O gráfico está em queda. Quando está em queda, igual a gente está aqui, eu tenho várias sequências de alta ou baixa. Não quero ficar procurando vários pares, apesar da gente ter 241 par na X-Option, tá? Para trabalhar. E vários pares com percentuagem de 80 que a gente gosta de usar. GBP 87, GBP JPY. Em vez de eu ficar procurando o gráfico, o que eu vou fazer? Eu abro ele aqui, tá um gráfico agora nesse momento. Teve uma queda, teve uma alta, depois da alta ele deu uma lateralizada. Então, eu vou usar o Vela Vela 2, tá? Teve uma queda, uma alta, ele está em uma sequência, uma alta aguda, igual a gente viu aqui nesse início, ó. Eu vou ligar ele, tá bem aqui, ó. Eu vou ligar ele no Vela Vela 1, ok? Ó, olha quantos que a gente teria ganho aqui de primeira. Então, é o mínimo que eu preciso fazer. Vela Vela 1, eu entro a favor da última vela. Vela Vela 2, eu entro contra a última vela. Professora, eu posso deixar 24 horas? Aí você não vai para a estratégia. Aí você vai ter que brincar com números, que é a nossa aula de gerenciamento. Pode, mas você precisa se proteger, ter stop, não ter ganância, uma série de fatores, para que vocês não percam. Ok? Tem alguma dúvida? Tá claro esse? Quer falar, Fábio? Pessoal,
Obrigado pela oportunidade de conhecê-los. Eu só estou levantando a mãozinha aí, porque eu vou ter que sair agora, vou ter que ir para uma reunião. Mas vocês podem contar comigo aí, tá? O que a Raíssa. Raíssa, eu tenho mania Todo de mundo te me chamar chama de pelo segundo nome. Raíssa, fica à A vontade, Ingrid. Fábio. A Ingrid falar, tá? Pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Então, fiquem à vontade aí na reunião de vocês. Eu vou ter que entrar numa outra reuniãozinha agora aqui, tá bom? Fica à Obrigado vontade, por Fábio. tudo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Entenderam? Dúvidas em relação às estratégias que tem dentro do gráfico, dentro do nosso robô, e qual momento utilizá-las? Professora, agora lá o Fábio deu para a gente essa oportunidade de ter o robô arcado pela X-Option. O que que vale mais a pena eu utilizar? O que que eu indicaria? O que que eu indicaria? Não, o que que eu vou fazer? Porque eu também não vou ficar fora dessa, né? Que eu não estou nem besta. Então, o que que eu vou fazer? Eu, Ingrid, né? Tem a Dani, tem o Miguel, tem minha nora, que vai ficar sem conta, sem robô, porque eu vou usar o dela, tá aqui na live. Eu vou pegar da minha funcionária daqui, todo mundo vai abrir conta, vou depositar no de todo mundo. E eu tenho 240 e poucos pares de moeda para trabalhar. O que que eu vou fazer com isso? Adoraria ter 241 unidades de robô e pessoas me cedendo CPF para eu poder abrir conta. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, mas não tenho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um par de moeda de cada um. Eu quero ter 8, tá? Só da X-Option. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses pares de moeda que eu tenho aqui e vou avaliar agora. Vamos supor que eu estou ligando o meu robô. Eu vou escolher o PEN lá, o SD. Esse robô agora, nesse momento, esse robô não, esse gráfico, ele está começando uma lateralização. Desde aqui, ó, lateralizou, lateralizou. Então, aqui eu não, aqui para mim é interessante entrar contra, porque eu não vou ter uma sequência grande de vela para me fazer perder. Então, eu pegaria o meu robozinho, entraria aqui, botaria minha meta lá de 3, 4, 5%, aí vai do gerenciamento de cada um, e coloco ele, ligo ele aqui agora, nesse momento, para o Vela 1, por exemplo, tá? O outro robozinho, eu posso colocar no mesmo PEN USD, só que eu vou colocar o quadrante 1, tá? Porque aí, independente da sequência, eu ainda consigo, pelo quadrante, sair dela. E vou pegar lá o GBP USD e vou avaliar o que está acontecendo agora. Nesse momento, o gráfico tá eu não chamo de lateralização ou chamo de lateralização longa. Então, essa lateralização longa pode me dar uma sequência. Então, eu vou usar ele aqui, a vela 1, tá? A favor da última, porque a lateralização dele tá longa. O que que é a lateralização longa? Ó, o tamanho dessa perna aqui para descer, ó o tamanho dessa perna. Quando eu ligo ele na lateralidade, quando a lateralidade está curta, tá vendo que essa parte desse momento do gráfico está lateral? Vou colocar uma linha aqui para vocês entenderem bem. Aqui, ó, está lateral. Daqui até aqui, ele está lateral, certo? Ok. O que que eu vou fazer nesse momento? É uma lateralização curta ou uma lateralização de perna longa? É uma lateralização de perna curta. Ele não dá muitas velas para poder lateralizar. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então, é uma lateralização curta. Para eu colocar o gráfico para operar sobre lateralização, eu vou usar as pernas curtas. Olha como ele está curtinho aqui. Quando eu venho para cá, onde o gráfico está acontecendo, olha o tamanho dessas pernas. Ó, desceu, subiu, são pernas longas. Lateralização de pernas longas. Então, eu posso ter sequência aí dentro. Eu prefiro ir para a parte da sequência, é mais fácil sequência do que lateralização. Aqui, não. Aqui é mais fácil eu ter a alternância. Vamos ver se tem até alguma aqui, ó. Tem, ó. 1, 2, 3, 4, pequena, mas tem. Ó, aqui tem outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos ver aqui. Ó, tem mais lateralização. 1, 2, 3, 4. Aqui tem outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter mais alternância, porque as pernas são curtas, tá? Quanto menor as pernas, maior lateralização. Então, qualquer estratégia que eu for utilizar aqui nesse momento, eu vou utilizar a estratégia onde eu entro contra a última vela ou a favor da minoria. Que aí eu não vou ter sequência de vela
tá suave, tá? Eu só não entraria aqui com a estratégia do vela-vela 1, que aí a minha chance de perda é maior, ok? Ok? Dúvidas, perguntas? Essas perguntas e dúvidas valem R$ 1 milhão, vale uma banca, tá? Se não perguntarem e não tiver dúvida, depois não vem chorar o leite derramado. Nada? Ai, credo. Entendi. Ninguém? Nada? Vale R$ 1 milhão. Isso serve para automação e serve também para o manual, tá? Tanto para automação quanto o manual. O Elton, que está aqui, que é desse grupo que a gente está aqui, é o meu aluno mais antigo que a Dani, quase, que é a minha esposa. O Elton é mais antigo que a Dani. Nós temos aqui dentro desse processo, é exatamente o que a gente já passou para o Elton lá atrás. Ele sabe que funciona, chegou a fazer muito dinheiro na época, assim como o exemplo do Marcones, e aí a professora vai, saca. Não, eu vou chegar só não sei aonde. E se vou chegar não sei aonde, já sabe o resultado. Eu fiz uma apostinha com o Elton. E eu falei para o Elton, se você puder ligar o microfone, eu digo, olha, Elton, eu vou te dar final de semana, mas mais tardar terça, quarta-feira, o Marcones não vai se aguentar e vai sair do gerenciamento, vai perder, tá lembrado, Elton? Sim, lembro sim. Por Foi isso quê? mesmo. Gente, o manual, ele traz pra gente o emocional, o medo da perda, né? Você não faz o que tem que fazer, é chato pra caramba. Hoje meu filho falou uma coisa comigo, e ele falou, você fala, mas eu segui os 10 galhos. E eu falei, e eu usei uma técnica para você seguir os 10 galhos, e você nem percebeu. E ele disse, o quê? Você me deu a banca e eu fui lá com os 10 galhos. E aí ele fez muito dinheiro, mais de 200%, né, meu? No mês e sacou. E aí ele falou, eu falei assim, então, a minha técnica foi te dar uma banca alta. Então, a sua primeira entrada era de R$ 60. Então, eu quero ver você pegar agora e operar uma banca de 2. Entrada de 2, ninguém quer, né? E quando a gente dá uma entrada alta, o que acontece com a gente? A gente dificilmente consegue voltar para a entrada baixa, um valor de mão baixa. Então, o robô, para mim, é uma criação icônica da minha história do mercado financeiro, porque ele está ligado a justamente você não precisar trabalhar teu emocional para isso, tá? Você liga o robô, você deixa o robô trabalhar e ele vai fazer o que tem que fazer, o que você geralmente gerenciou e planejou, sem ser atentado por uma vela. Então, às vezes a gente entra lá num quadrante e aí tem lá já 5, 6 LOIs. Aí você pensa o quê? Vou aproveitar para dar uma alavancada na banca, já tem 6, né? E se aquela sequência for aquela que vai te levar ao bocado, né? E aí, na hora que você entra, exatamente o que aconteceu aí na questão das velas do Marcondes. Ele entrou com a mão pesada, mas tinha 4 galhos. E aquela vela grande, ele achou que não dava. E normalmente, eu não sei, porque ele não falou aqui pra gente, mas normalmente, se você tivesse mais um, dava, né, Marcondes? Eu acho que eu precisaria de 2, viu? Porque Mais 2? porque a outra eu fiquei com tanta raiva que eu não entrei. Eu ia ganhar outra. Ai, não quero nem falar nisso, mas não. Então, o que acontece? Isso é difícil, gente. Não é fácil. A parte emocional de você seguir é o que eu sempre falo para vocês. Ou a gente segue, faz o que tem que fazer. Inclusive, eu tive essa conversa com o Marcondes no telefone. Professora, mas isso que você passa é muito mágico. Eu falei, mas ninguém consegue seguir. Eu não sei por quê. As pessoas não seguem, né? E hoje ele está sentindo aí na pele por que não segue. Então é difícil, mas o segredo, a tal cereja do bolo que todo mundo me pede, ela está aí, ela está entregue para vocês, está na mão, entendeu? Está entregue. Mas a gente precisa seguir, a gente precisa fazer o certo. E assim continuar as operações, mas precisa ser feito o certo necessário. Elton? Professora,
Sobre, se eu não me engano, a última aula, você falou as fases do trader. Aquilo você pegou de algum livro ou é algum vídeo? Não, que eu li lá no meu Instagram é minha fase mesmo. Tipo assim, Porque eu aquela passei fase. mesmo, é meu mesmo aquilo. Tá no seu Instagram? Tá no meu Instagram, posso enviar lá no grupo para vocês, que a gente fala, eu até disse que tem uns erros de ortografia lá, porque não sou boa em português, tá? Mas já tô logo avisando que é para ninguém falar, professora, tá escrito errado. E como eu printei, além do texto, eu não tenho como editar, e eu fiquei com preguiça de fazer de novo, porque eu já não sei mexer muito bem, mas eu vou mandar lá no grupo para vocês. Aquilo são as fases que a gente tem mesmo, e é uma por uma, né? São momentos que a gente tem ali é um processo, gente. Ninguém nasce médico, o cara precisa estudar, precisa estagiar, precisa virar ali, né? Ninguém sai costurando vestido de noiva. Primeiro você começa uma costura, um conserto, uma coisa, e assim sucessivamente, tá? Então é importante a gente entender. Eu acabei de achar aqui, vou mandar para você. São as regras infalíveis para o sucesso. E essa, para mim, é uma das coisas mais sérias que eu senti na pele mesmo, que eu vivi isso, e é uma das coisas que transtorna muito as pessoas, né? E lá é simples, porque a gente diz que os 12 caminhos, né? As regras do sucesso. Primeiro, você vai perder amigos. Segundo, você vai pensará que está ficando louco. Terceiro, você vai sentir dor. Quarto, falará em desistir centenas de meses. Cinco, perderá dinheiro. Sexto, chorará antes de obter sucesso. Sétimo, tua família e teus amigos vão te desanimar. Oitavo, vai duvidar de você mesma milhares de vezes. Nono, você vai desenvolver hábitos estranhos. Décimo, as pessoas vão lhe agredir sem motivo algum. E 11º, tudo valerá a pena. E o 12º é o melhor. Que então, de repente, todos irão querer ser seus amigos. Mas isso é só depois que vocês baterem o primeiro bilhão na conta. Aí você vai virar o melhor filho, a melhor esposa, a melhor nora, a melhor cunhada, a melhor tia, a melhor irmã, a melhor amiga, a melhor vizinha, a melhor chefe, a melhor tudo. Aí chega é estranho, você não está acostumado com a ideia, entendeu? Mas eu mandei no grupo, Elton, para você ver, e tem o texto que eu escrevi também, tá? Obrigado. Tem uma parte do texto que até hoje me incomoda muito, me incomoda demais, que quando a pessoa sabe quem você é, que você está do outro lado, uma hipocrisia tão grande te cerca que você não sabe mais o que é de verdade e o que é de mentira, porque tem um lado bom, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? A invisibilidade de quando eu estive nas ruas era péssimo, né? As pessoas olhavam para mim, eu era um porte, um orelhão. Hoje a visibilidade é péssima também. É o povo me clonando, me roubando, me usando, a rede social, aqueles infernos, né? Sequestrando, e aí vai. Também é ruim. Essa parte das pessoas te odiar a troco de nada é péssimo. De repente todo mundo te ama a troco de nada, que a troco do que é seu, né? Também é ruim. Então tudo é ruim. Ser gordo é ruim, é difícil. Ser magro é difícil. Você fazer dieta é difícil. Não fazer dieta é difícil, porque você engorda, estraga a sua saúde. Você ser rico é difícil, né? Pela exposição, pela inveja, por tudo. Você ser pobre é difícil, né? Você ir no mercado, não poder comprar o que quer, ver um filho com fome, alguma coisa, tudo é difícil. O importante da vida é a gente escolher qual difícil a gente quer enfrentar. Então, se tudo vai ser difícil, eu vou logo enfrentar as partes boas, né? Então, eu vou ser magro, vou fazer a dieta, porque se eu obesa, não conseguir calçar um tênis, amarrar um cadastro, é triste, né? Então, eu vou pelo menos fazer o esforço, então, sofrer para ser magra. Ser rico é difícil? Mas ser pobre também é. Então, qual dos dois, qual difícil você quer? Eu quero encarar o difícil de ser rico. E aí a gente precisa fazer o que tem que fazer. E só não chega lá quem desiste, tá? Só não chega lá quem desiste. Quem não desiste, ele chega. Vê que é possível. Então, o mais legal de tudo isso mesmo com o que aconteceu aí com o Marcondes de sair do gerenciamento, mas o mais importante para o Marcondes é que ele sabe que é possível, que ele só perdeu porque foi uma falha pessoal ali, emocional. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. É ouvir o livro do Mente Milionária, é entender as questões do banco, é entender quantos por cento que significa 2.000 para 21 mil, né? E aí agora ele vai trabalhando isso na cabeça, vendo coisas sobre isso,
e trabalhar o emocional dele para que da próxima vez ele não faça mais. Mas alguém tem como falar para o Marcondes hoje, se alguém chegar para o Marcondes e dizer, Marcondes, é impossível sair de 2.000 aí e chegar em 20.000 de banca, o que o Marcondes vai dizer? Não, brother, não é. Eu fiz, eu cheguei. Só que empolguei lá na frente, né? Cheguei lá na frente e achei que queria tomar o lugar da professora do primeiro lugar mundial, né, Marcondes? Então, ele sabe que é possível. O Elton está aqui até hoje, por quê? Porque ele também fez, ele também sabe que é possível, que é real. Se não tivesse saído do gerenciamento, estava aí hoje disputando comigo. Então, a gente sabe, né? Então, é só controlar o emocional que a gente faz e fazer o que tem que ser feito. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Não? Então, eu vou falar. Quer falar, Elton? Não, só para falar aqui que eu ontem assisti o livro Segredos da Mente Milionária e eu indico pra galera que não viu ou leu, né? No caso eu não li, eu vi Viu o ouvindo. vídeo? E abre a mente, tá, gente? Ouçam que abre a mente. Gente, 90% para mim é emocional. Por isso que eu falo sempre da tecla do robô. O robô tira esse emocional, entendeu? Tira o erro humano que faz a gente não só sair do gerenciamento, mas às vezes a gente sai porque clicou errado, porque clicou 2 vezes, porque digitou o valor errado, né? A Binômio, ela faz muita pegadinha, né? Você digita um valor, ela muda, não sei por quê. É uma excelente plataforma, mas eu mesma já errei. Miguel mesmo operando esses dias, foi colocar lá um valor e saiu 25.000, da onde não tinha nem como o valor que ele digitou e parar 25.000. E a vez que eu fiz, eu ganhei. E ele fez isso e ainda ganhou ainda. Deu uma alavancada na banca dele, legal. Mas ela muda, então isso não traz para a gente do erro humano, ok? Ok. Tudo certo? Ok, É, mais uma novidade também que eu esqueci de falar, mas também na próxima semana também já estamos com o robô da Binômio da Stockit, tá? Porém, lá eu não consegui nada para vocês. Mal um bônus de 200%. Não consegui nem um cheiro. Só consegui um bônus de 200% e instalar a automação, tá? Mas semana que vem a gente já tem o robô de lá também, tá bom? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Não? professora, a gente tem que mandar o comprovante para a senhora do depósito? De R$ 1.000 da X-Option? Isso. Não. O que a gente vai fazer? Você já está lá no grupo do Telegram? Sim, tô lá. Eu tô avisando antes, tá? Porque eu nem lancei direito a promoção. Achei até que eu ia tomar uma bronca no privado, mas ainda bem que nem o Douglas e nem o menino me brigou. É porque eu falei que eu aviso primeiro os alunos, porque para mim, gente, é mais importante os alunos que já sabem como utilizar a ferramenta, tirar lucro dali, extrair, entende o processo. Porque assim, o que acontece? Quando a gente busca um bônus, ainda bem que eu consegui com que o Fábio entrasse aqui e também o Douglas. Para conseguir um bônus, gente, eu sou os bigode, não é brincadeira, não. Não é simples, não. Aí, às vezes, a gente consegue um bônus lá de 500%, por isso que eu sempre falo, vale a pena ir lá e depositar R$ 100? Dá vontade de falar para a pessoa, pô, você vai para uma banca de 600, você quer os 600 para não gastar o bônus? É melhor te mandar 500, você deposita, porque não é fácil conseguir bônus, tá? Eu choro muito por bônus, vocês verem que normalmente eu consigo 100, 200 bônus, eu consegui na Xopt aqui 300 unidades de bônus. 300 de 300% e 300 de 500%, né? E junto com isso também os robôs ali que o Fábio vai bancar para vocês. Então, não é difícil, não é fácil conseguir as coisas. Então, um bônus de 500%, a maioria das pessoas nunca nem viu, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar a ideia. E ainda bem que, por exemplo, o Marcondes, ele fez o feito dele aí com bônus. Mas já pensou se ele tivesse depositado os 12? Hoje ele não está aqui na live, nós estava tudo de luto. Tinha botado lá no grupo, luto. Luto pelo Marcondes, porque perdeu 12.000, entendeu? Mas ele tá aprendendo, sabe que é possível, baseado em quê?
baseado em boa parte desse dinheiro foi um bônus, graças a Deus, né? Não foi 12 mil reais. Até porque a gente tem que ter coragem, literalmente, de depositar, mas também não adianta pegar um bônus de 500% e botar lá 100, 200, 500. Para mim, para ele começar a valer, é acima de 2 mil. 2 mil ele vai para 12. E aí, para vocês que fazem o gerenciamento da automação, vocês já sabem a ideia de dividir a banca em três partes, né? Então, você divide em três partes de 4 mil para botar a automação para rodar, entendeu? Fazendo igual você fez com o robô. Você lembra o que o robô fez seu? Quase dobrou sua banca em 5 dias, 4 dias, Elton? Quantos dias que o robô dobrou sua banca? Foi em. Eu acho que tava indo para 8 dias. 8 dias ele ficou faltando acho que 50 reais para dobrar sua banca, não foi? Foi, ele tava chegando, não, dobrar não, mas ele tava chegando aos 10 mil. Você tinha botado quanto? Eu tinha botado 3, aí foi para 6, Ah, que você ganhou, foi o já de tá quase com 300. 10. É, Pois é. Se tivesse dividido a banca, você perdeu porque botou exposição, né? A banca toda. sim, Então, correto. assim, é igual eu falo e volto a repetir. O robô não é uma coisa que você vai apertar o play. Você precisa saber pelo menos a hora de ligar. O robô, ele está ligado para vocês no sentido de você não cometer falha humana, se a internet acabar, ele continua a operação, os galhos normal. O emocional de clicar valor pequeno, muita gente não consegue fazer esse tipo de situação. O clique duplo, digitar valor errado, as falhas humanas além do emocional, né? Que a gente viu que realmente faz diferença na vida, e como aconteceu na do Marcondes, como aconteceu na do Elton também lá atrás. Então, o robô ele está aí para isso, mas você precisa de um mínimo de análise e estratégia para que ele possa ter o melhor resultado possível, acompanhar, olhar, botar uma meta. Às vezes a gente fica com vontade de deixar ele ligado 24 horas, porque sabe que ele pode passar 2, 10, 15, 20 dias sem tomar o Lois, né? E a gente sabe disso, que isso acontece. Então a gente fica com vontade de deixar ligado, mas aí, cara, vai lá e faz seus 3, seus 5%, já é muita coisa perto do mercado. Hoje o melhor investimento bancário que a gente tem é o CDI CDO, que é 0,8, e o fundo imobiliário, que pode chegar aí a 1,2. Ora, aí, por mês, né? Então, quando o Douglas e o Fábio conseguiu para a gente o bônus de 500%, cara, calcula no depósito quantos anos da sua vida você já ganha no depósito. Então, é saber utilizar a automação da melhor forma possível, tá? Gente, eu falei uma mentira para vocês, vou corrigir, porque eu não gosto de mentir. Quando eu minto e passo um pouquinho, eu fico com a consciência pesada. A minha reunião agora, às 9h30, é uma reunião extremamente importante, porque é o jogo do Palmeiras na Libertadores. E todo mundo sabe que eu sou palmeirense doente. Então eu não vou conseguir mais concentrar nem no que vocês estão falando e nem no que falar, tá? Então vocês têm 4 minutos para tirar as dúvidas de vocês até a nossa próxima aula, que é amanhã no mesmo horário. Tudo certo? Marcones, quer desabafar com a gente? Aproveitar que com a gente você pode falar. O que você está pensando em fazer daqui para frente? Qual foi a atitudes que você tomou aí, decisões, depois desse baque aí que você deu, mas está pelo menos confiante que é possível fazer, que é real, que se você não tivesse saído aí do gerenciamento, a gente tinha conseguido chegar onde precisava? Aí eu tenho essa convicção total hoje. Hoje, sei lá, hoje eu acredito que é real, né? Antes eu achava que era só mentira mesmo isso, mas acho que é real sim. Hoje eu estou só pensando em ver televisão, não quero nem pensar onde é que eu vou arrumar mais dinheiro, mas no futuro eu vou pensar. Vai torcer pro Palmeiras, então. Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu tô de bom humor. Se perder amanhã, não me fala nada ruim, não. Eu não tô para isso, tá? Ó, importante, tá? Aproveita um pouco, Marcondes, eu vou te dar uma ideia de uma coisa que eu fiz muito comigo mesma, tá? Quando eu errava, eu perdia por um erro meu, eu buscava na minha mente uma forma de calcular e de estrategicamente mediante as coisas que eu tinha para buscar o que eu perdi. Eu falo que os alunos que me conhecem, o Elton mais antigo, o Anderson,
também mais antigo, a Giane, que viu minhas lives aí também mais antigas, né? Me segue mais tempo, mas já me acompanhava das lives mais antigas. Deve ter ouvido já eu falar sobre a força do ódio. Essa força do ódio me tornou a top 1 mundial hoje, tá? Então, quando eu perdi um dinheiro pro gráfico, eu olhava para ele babando de raiva, parecia um pitbull pronto pro ringue, sabe? De ódio. E aí ali eu calculava, gerenciava, escolhia a melhor estratégia e eu falava que parecia aquele povo das Olimpíadas, cada ponto que fazia era uma vibração louca, era eu. Cada entrada que eu dava, toma, tô achando que tu vai me levar, toma essa também agora, até que eu recuperasse isso. Lá nos meus stories, no Instagram, na minha página, tem deixa eu até ver o ditado certinho, tá escrito assim, ó, é que as pessoas vê flores e não vê. 275K em um dia. Tá lá no destaque dos meus stories. 275K. Isso foi feito num carnaval. Eu lembro direitinho. A Dani tinha viajado, duas amigas minhas tinham ido lá para casa operar. A gente tinha feito um dinheiro. Nas últimas operações, a gente tomou uma ré. E aí a gente foi no emocional. Isso, para vocês terem ideia, eu tinha um depósito de 10 mil, bati 68 mil. Essa conta chegou a 8 mil e alguma coisa depois dos 68. E as meninas, a gente no carnaval, eu falei, bom, duas coisas, eu não vou ficar com a banca quebrada e não vou ouvir a Dani encher meu saco, porque eu tô saindo no carnaval com as amigas, enquanto ela tá com a mãe dela. Então, o que que eu vou fazer? Vou ficar em casa, vou evitar dois problemas. Vou ficar em casa e vou recuperar a minha banca. E aí eu fui operar na força do ódio. A gente começou cedo, eram as 8, 9, isso já era umas 2 da tarde. Eu fui até tarde da noite. Se vocês olharem nos stories, vocês vão ver que tem bastante tempo e eu terminei à noite. Eu saí dessa banca de 8 mil para 275 mil, mas eu tava igual um sniper, sabe? Só clicava na hora. Falei, tu vai me pagar. Passava um pouquinho, pá, você vai me pagar. Tá achando que eu vou fazer, entendeu? Igual sniper, esperando só a hora certa. E aí eu fui para 275 mil. Só tô pegando na parte da retração, esperando a estratégia falhar, dividindo a banca ali, o limite máximo que eu ia, e aí eu conseguia igual sniper. Então eu busquei de 8 mil e pouco, que tinha ficado de 60 e poucos mil, tá? Ficou 8 mil e pouco na minha banca, desses 8 mil eu fui para 275 mil. Tá lá no meu destaque no Instagram, tá lá 275K. E quem olha lá, né, que o marketing fez um negócio bonitinho, quem olha lá pensa assim, caraca, ela fez 275 mil. Aham, mal sabe o tanto que eu sofri para fazer esses 275 mil na força do ódio. Eu fiz na força do ódio. Então você sabe o que tem que fazer, sabe como junta essa força do ódio, não ignora o que aconteceu, não. Junta esse ódio e transforma ele em aí um ataque gráfico, tá? Isso acontece muito comigo. As maiores bancas e os maiores volumes financeiros que eu fiz de uma vez só dentro da plataforma em um dia foi com a força do ódio, tá? Força do ódio, lembra disso. Usa essa técnica que funciona. Você calcula ali, você chega, opera babando. Cada um que você ganha, você vibra como se fosse uma taça da Copa do Mundo. E ainda brigava com a plataforma. Eu tive que tirar os áudios, porque o tanto que eu xinguei a plataforma, falava, toma, sua ladrona, tá achando que é moleca, devolve que é meu, com juro e correção. E eu ia parar com 100. Como ela me roubou, me fez raiva, me fez perder o carnaval, me pagou 275. Teve que pagar minha ficada de casa. E foi ótimo, fiz dinheiro, a mulher ficou feliz, não brigou comigo, porque eu não saí pro carnaval, entendeu? Foi tudo lindo. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Meu casamento resistiu, porque eu não saí do carnaval e ainda fiz dinheiro. Foi lindo de viver. Ok? Então vamos lá, pessoal. Tem 2 minutos do meu jogo. Beijos e até amanhã. Amanhã a gente tá de volta. E aí, pensem. Então, Marcones, senta, faça um gerenciamento. Busca esse dinheiro lá no bolso do Fábio. Pensa na ideia de você colocar a sua esposa aí, ter o robô, né? O Fábio bancando o robô aí para você. Faça sua banquinha, suas coisas, aproveita a promoção. Já recupera isso também na intenção lá de ganhar o iPhone 17 Pro no sorteio que vai ter, né? Já dá essa recuperada também, bota energia positiva e vamos junto.